E aí, gente, sejam bem-vindos a Vrac Studio. Meu nome é Vitor e eu tava pensando como é que eu ia começar o canal da Vrac Studio de novo. Com certeza, se vocês estão aqui é porque vocês viram alguma coisa na minha rede social. Se vocês estão aqui por conta de estarem procurando a respeito de desenvolvimento de jogos, obrigado por me escolherem. Bom, um pouquinho de contexto sobre mim antes da gente começar. Eu sou designer de personagem e artista 3D, tá? Para quem tá interessado em ver o meu trabalho, lá aqui. Esse aqui é o meu ArtStation, tá? Um pouquinho dos meus trabalhos, botamos todos ali. Esse aqui é o meu ArtStation. E eu tive pensando no que eu ia fazer. Eu acabei de começar a faculdade e eu tinha a opção de estudar animação 3D ou estudar desenvolvimento de jogos, e o mercado de jogos hoje está muito bom aqui no Brasil. Tem bastante oportunidade, então eu decidi que eu ia começar a fazer desenvolvimento e design de jogos. Bom, por conta disso, por conta disso, 3 semanas atrás eu comecei o curso da faculdade e eu comecei também a ter tudo bonitinho para lançar para vocês o De Zero a 3D, que é uma série de cursos online sobre produção 3D, o básico de produção 3D. Se vocês não sabem do que, gente, eu tô com uma coceira aqui, eu tava gravando vídeo em inglês agora, também tava. Se vocês ainda não sabem o que é a série de cursos de 0 a 3D, dá uma entrada no meu Instagram, dá uma entrada na vracstudio.com, que vocês vão entender melhor o que é o de 0 a 3D. Vamos manter este vídeo bem focado. Todos os links vão estar na descrição, gente. Pode ficar tranquilo, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Bom, eu estou aí na 3ª semana de faculdade e eu tô começando a ver bastante coisa. Começou a ficar interessante agora nessa última semana agora. E começaram a vir uns trabalhos, né, para desenvolver jogos analógicos. E eu comecei a pensar, poxa, já tem que começar a desenvolver pelo menos um jogo digital. Todos os conceitos já estão sendo mandados pelos professores. E na última quarta-feira, de acordo com a data desse vídeo, do lançamento desse vídeo, a minha professora de programação ensinou pra gente, ela começou a passar pra gente Construct 3, tá? O Construct 3, que é um motor de jogos. Pra quem não sabe, é um motor de jogos 2D, ele é sensacional, bem simples. Eu já conhecia alguma coisa, mas conforme eu fui vendo as explicações, ficou muito mais fácil. Eu descobri que eu não tinha tanta dúvida assim, de acordo com o que eu sabia, e eu descobri que eu realmente já podia estar fazendo algumas coisas. De acordo com o que eu sabia, e eu descobri que eu realmente já podia estar fazendo algumas coisas. Então, isso com a demonstração que foi passada em aula, me deu condições de eu começar a desenvolver algumas ideias. E ontem, de acordo, tô gravando o vídeo no dia, deixa eu ver aqui, no dia 3 de 3 de 2023, ontem, dia 2, que foi uma quinta-feira, eu consegui, gente, vocês estão vendo aqui, é porque já tá de madrugada. Deixa quieto. Ontem eu consegui, na quinta-feira última, eu consegui desenvolver o início da ideia para um jogo de bullet hell, tá? Que seria aqueles jogos de tiro por nave, onde você tem uma cacetada de naves atirando em você, ou inimigos atirando em você, e você tem que sobreviver ali, tá? Bom, o que eu fiz? Eu só desenvolvo projetos na língua inglesa, eu acho mais fácil, tá? Então não se preocupem que
uma vez que eu terminar esse projeto, eu vou disponibilizar os documentos para vocês terem uma noção, se vocês quiserem, de como que eu me organizo. Mas vamos lá. O mais importante é se vocês querem mesmo, se vocês estão gostando do meu conteúdo, é assistir os vídeos. E qualquer coisa pode me perguntar, que se eu souber responder, eu respondo. Bom, eu também tô começando, gente. Se for 3D, vocês podem me perguntar que eu tô dentro, mas pra esse lado já fica difícil. Tô compartilhando como que eu tô aprendendo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu decidi que eu ia fazer era um GDD. Eu aprendi sobre GDD na semana passada, de acordo com a data de gravação sempre, tá, gente? E o GDD, ele é o Game Design Document, ele é o documento de desenvolvimento de jogo, tá? Ou de design de jogo, que ele lista tudo, absolutamente tudo que vai conter dentro do jogo. Se você tem que fazer, você tem que botar no GDD, tá? Então, isso era uma coisa que eu queria fazer, eu queria ter noção de como que eu ia começar a desenvolver um documento desse. Claro que eu ainda não consegui nem ver um GDD, eu não achei, não consegui de forma alguma achar um exemplo de GDD. E o meu professor, infelizmente, ele falou pra mim que eu tinha que esperar pra ver com toda a turma, que ele não ia me passar. Que a gente só ia ver o GDD quando chegasse a hora. Então eu tô tateando. Eu sou um pouco apressado, gente, não adianta. Bom, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu listei as abreviações de determinados termos que eu ia usar no GDD. Pura e simplesmente para eu poder digitar um pouco mais rápido e me achar um pouco mais rápido no meu momento de criação. Isso aqui não é a versão final de jeito nenhum, tá, gente? Depois, eu fiz uma breve descrição do jogo. E uma coisa que eu estava fazendo muito errado é desenvolver primeiro o conceito do personagem principal, depois desenvolver um pouco da mitologia do jogo, um pouco da narrativa do jogo, e aí ir para uma breve descrição. Isso estava me dando nó na cabeça e eu não sabia. E durante as últimas 3 semanas foi uma coisa que foi abordada tanto nas aulas de game design quanto em outras também. Então eu comecei pela breve descrição e dali o mundo se abriu tanto quanto o mundo se abriu quando eu estava escutando os professores falar que era para fazer a droga da descrição primeiro. Dali eu já fui e já descrevi uma coisa mais técnica que eu já sabia que eu queria, que era isso aqui, gente. Eu sabia que eu queria gráficos em 3 dimensões pré-renderizados. Para quem não sabe o que é isso, o primeiro Donkey Kong Country... deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui. Esse aqui, gente, do Super Nintendo. O primeiro Donkey Kong Country, ele foi feito a partir de pré-renderizações, tá? O que significa pré-renderização? Pré-renderização significa que os objetos foram feitos em 3 dimensões, modelados e texturizados em 3 dimensões, e foram renderizados e depois usados como se fossem uma sequência de imagens, tá? Então, é o ato de renderizar em 3D e usar em 2D, isso é pré-renderização, tá bom? Então eu sabia que eu queria fazer dessa forma. Por quê, gente? Porque eu não desenho, ao contrário de muitos, eu não desenho, eu faço 3D. Esse é o meu foco, essa é a minha área. Eu sou artista 3D, eu tenho portfólio de 3D, eu tenho tudo. Então todo desenho que eu faço geralmente é um esboço. Ou então um concept muito do simples e muito do fajuto. Então eu sabia que eu queria fazer pré-renderização 3D para ser mais fácil para mim. E eu também sabia que, no fundo, eu poderia usar como eu poderia não usar, tá bom? E por que eu descrevi isso assim, tá? Questão do fundo. Porque eu tenho na minha mente que eu não vou terminar esse jogo antes de chegar na hora do projeto final do semestre. Então, o meu objetivo é que isso já seja pelo menos uma base para aquele projeto. Então eu posso ter que me unir a outros colegas de turma para fazer
um projeto em grupo, e aí eu posso vir e eu posso anexar, de repente, uma arte dos colegas que desenham e colocar. Então, isso ficou muito claro para mim desde o início e eu já descrevi, ok? Depois que eu fiz isso, eu não botei nada mais e eu fui e listei as mecânicas do jogador, ok? Tudo que isso foi uma coisa que eu fiz por conta de uma instrução do professor que eu tenho de game design. Por conta dele ter falado para mim que tudo que é mecânica eu coloco e depois eu vejo se... Aliás, isso foi um outro professor que ele falou, primeiro você faz brainstorming, depois você vem editando. Então é exatamente isso que eu fiz. Primeiro eu joguei tudo que eu achava e depois eu tirei uma cacetada de mecânica que eu descobri que não era ideal pro meu jogo. Então tudo que vocês estão vendo aqui é mecânica de jogador. Claro que com certeza vão ter mais à medida que eu sigo no desenvolvimento, mas por agora é o que eu visualizo e é o que eu preciso para fazer a primeira parte do projeto, para dar o primeiro passo, tá bom? Depois que eu terminei isso, eu decidi qual a qualidade gráfica que eu queria no geral. Eu queria fazer um jogo em 1080p Full HD, então eu descrevi aqui e à medida que eu decidi isso, eu decidi que eu ia apenas usar imagens e vídeos em alta definição, caso eu use algum vídeo, ok? Bom, depois disso eu fiz a mesma coisa que eu fiz para as mecânicas de jogador, para as mecânicas de inimigo, e aí eu comecei a pensar nos assets, né? Sprite, background, imagem de background, aquela coisa toda. Então, o que eu fiz? Eu sabia que o meu personagem jogável ele ia ser um específico. Então eu listei o que eu via por agora de assets, então principalmente as animações. Aliás, eu só botei as animações. Mas isso porque eu ainda tô me acostumando. Mas eu também tenho que listar que eu vou modelar os assets todos em 3D e aí eu vou ter que gerar uma imagem, então tem que descrever tudo bonitinho, direitinho, e é o que eu vou fazer, tá? Mas depois disso, eu comecei a pensar nos inimigos, e os inimigos começou a dar um nó um pouco na minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha que me projetar para depois aumentar esse documento. Então eu ia ter que aumentar o jogo, porque um jogo não é uma fase só. Então, o que eu comecei a organizar na minha cabeça? Bom, todos os inimigos vão ter um conjunto de assets específicos, certo? Então todos os inimigos têm, por exemplo, animação para andar para frente, animação para andar para trás, para andar para um lado, para andar para o outro. Todos os inimigos vão, de repente, soltar um projétil para tentar me atacar. Todos os inimigos têm uma animação de destruição e assim por diante. Então o que eu fiz? Eu listei esses assets comuns a todos os inimigos. Com certeza que tem mais, mas por agora é o que eu tenho. E eu fiz a mesma coisa com os assets de level, tá? Por agora é onde eu tô. Por agora é onde eu tô. Eu decidi que eu ia parar, que eu ia começar a desenvolver pelo menos uma primeira versão da nave do jogador, para eu poder entrar no Construct 3, para poder entrar no motor de jogos, e aí sim eu começar a programar a nave e ver o que mais que eu ia precisar e aumentar o GDD para depois continuar fazendo mais assets. No dia seguinte, que foi hoje, enquanto eu estava numa aula que é uma aula um pouco mais teórica, chegou uma certa hora que eu decidi que eu ia... eu estava bem, estava tranquilo, estava escutando a aula, estava tudo certo, e eu ia dar uma rabiscada para ver se eu conseguia algum design. Gente, eu continuo com a coceira. Eu decidi que eu ia dar uma rabiscada no meu caderno de esboço para ver se eu chegava a pelo menos uns 2 designs para nave do jogador. E eu não precisei nem chegar a 2. Eu consegui chegar no primeiro design e foi
o que eu mais fiquei satisfeito. Eu não falei, não, agora eu fecho o caderno e depois que acabar a aula eu digitalizo e sigo em frente. Foi isso que eu fiz. Eu tirei esses 2 designs aqui e eu decidi que eu ia para dentro do computador e eu ia tentar umas variações já digital. Então eu digitalizei, tirei uma foto, bem simplesinho, fiz nada demais e entrei no Photoshop. Atualmente eu estou usando o Photoshop. Para quem não consegue pagar o Photoshop ou acha que é muito caro pagar para Adobe, tem uma excelente alternativa de programa que é o Affinity Photo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, meu Deus do céu. Ai. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para o site da Serif, que é a desenvolvedora dos programas Affinity, da série Affinity. Mas é a mesma coisa, gente. Eu só tô desenhando, esboçando, só isso. Mesmo com GIMP você pode fazer, com Krita, com Paint você pode fazer, tá bom? Bom, uma vez que eu tirei aquela foto, eu botei a foto no Photoshop e eu cheguei nisso aqui. Gente, eu não tô mostrando pra vocês o esboço primeiro aqui do lado, porque o que acontece? Eu acabei por perder o arquivo, fechei de forma errada e perdi o arquivo de quando eu fiz isso daqui por cima, né? Então, eu já tinha tirado um renderzinho, já tinha dado uma exportadazinha para conversar com os colegas da turma, e aí eu botei isso aqui de volta. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Daquele lá, eu saí com esse aqui, que é bem fiel, e eu também decidi fazer uma outra variação, que foi essa aqui, tá? Essa aqui eu nem terminei, porque ao longo de que eu fui finalizando, que eu dei um zoom out, que eu vi ela grandona, eu achei que ficou um pouco esquisita essa forma, e dependendo de quem fosse ver, poderia até ser vista como um pouco ofensiva. Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Isso foi motivo de piada com meus colegas também. Deixa quieto. Bom, mas eu decidi que eu não ia usar essa forma aqui. E aí eu fiquei entre isso aqui e o design sem essas turrets aqui, sem essas armas aqui, e botando as armas laterais em mini naves do lado. E o meu pensamento... Caramba, gente, era uma coceira desgraçada. O pensamento foi de que eu ia fazer uma mecânica para essas... deixa eu pegar a caneta para fazer com vocês. Que seria pegar essas naves aqui e fazer uma mecânica para que eu apertasse um botão, elas viessem e dessem aquele apoio para a nave principal, e aí tivesse um cooldown, um tempo limite onde elas tinham que sair, e eu tinha que esperar, e aí eu podia apertar o botão de novo e elas voltavam de novo. Bom, eu fiquei na dúvida o que seria melhor, eu não sabia o que pensar, e perguntei aos colegas da turma. Eu tô fazendo à distância, gente, então assim, eu praticamente não conheço ninguém, mas a gente começa a conversar. Tem que conversar, networking é essencial para qualquer artista. Bom, em princípio eu estava inclinado a usar o design único, tá? E eu tive uma resposta lá de uns 3 colegas e eles falaram a mesma coisa que eu estava pensando, então eu acabei por ir pelo design único. Uma vez que eu decidi que eu ia com isso aqui, eu decidi que eu ia fazer detalhamentos a mais para eu poder ter uma visão bem clara do que eu queria para eu poder modelar. Bom, daqui eu saí para cá, fiz um draw over aí, fiz um desenho por cima em vermelho para poder visualizar melhor, e na hora que eu estava fazendo esse desenho em vermelho, na hora que eu estava tirando para ter uma segunda cópia em vermelho, eu decidi que ela estava muito gorda, ela estava muito grande, que eu não estava ainda gostando da forma de fato.
tá? E eu comecei a brincar um pouco com as formas. Fiz, apaguei. Eu não gosto de fazer diversas formas e ir botando pro lado e fazendo mais. Eu não consigo me organizar dessa forma. Eu fui testando formas e mais formas até que eu cheguei nessa forma aqui, tá? Gente, só um ponto aqui depois, pós-edição. Eu tô editando agora o vídeo e eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Eu gravei o processo de esboço dessa nave que vocês estão vendo agora e eu não gravei tudo porque eu acabei por esquecer, mas eu gravei boa parte e eu vou estar disponibilizando como se fosse um vídeo de speed art no canal. Deve estar na mesma playlist desse vídeo, que vai ser a playlist Jornada em Game Design, um vlog de estudante. E também vai ter disponibilizado no meu LinkedIn como um post lá. Vamos lá, vamos voltar. A partir do momento que eu cheguei nessa forma, eu pensei, pô, agora tá um pouco mais aerodinâmica, tá um pouco mais chamativa, então vamos seguir por essa linha de raciocínio. E aí eu fiz a line art final, né, pro meu esboço final, tá? Uma vez que eu fiz essa line art, eu comecei a pensar em como é que eu ia escolher os detalhes no resto da nave, as partes que eu não tô vendo nessa visão, tá? Porque o que acontece, gente? Como eu falei pra vocês, eu não desenho, tá? Então isso aqui é pura e simplesmente uma referência pra mim. Eu sei que a nave ela vai estar lá na tela, né? E ela vai fazer isso aqui para girar, certo? E eu também quero uma animação para ela ir para trás para fazer que tá diminuindo e até vindo para trás. Pelo menos essas animações eu sei que eu quero ter. Se eu vou fazer animação, se eu vou fazer uma imagem estática, eu já não sei. Mas eu sei que eu quero uma variação de posição. Então, o que eu comecei a pensar? Poxa, como é que eu vou detalhar a parte de baixo dela, a parte lateral dela? Não consigo fazer um desenho dela em todas as posições, não tenho capacidade para isso. Então, o que eu fiz? Eu separei a nave em pedaços e fui desenvolvendo as formas exatas sem ter limitações. E depois eu separei tudo e tive esse resultado que vocês estão vendo, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu dupliquei, tirei esses excessos e coloquei o que eu acho que vai ser a primeiro teste de um esquema de cor. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E se tem alguma sugestão, se tem alguma coisa que queiram falar que não gostaram, ou se pura e simplesmente querem dizer eu te amo, eu te odeio, deixem aquele comentário aí embaixo. Tudo isso ajuda muito a Vrac Studio e ajuda também a mim para eu poder fazer melhores conteúdos para vocês, ok? Quem quiser saber mais sobre a série de 0 a 3D, dá uma visitada aí na vracstudio.com e no meu Instagram. E também aqui no YouTube já tem trailer online. Todos os links vão estar na descrição. A gente pode ficar tranquilo, só ir lá embaixo nos links e dar uma olhadinha, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.